Agora sim, podemos confirmar o flop de Capitão América 4 Admirável Mundo Novo. E bora conferir como foi as bilheterias no segundo final de semana do mês de março de 2025. Bora lá! Fala meu povo, eu sou Ryan e seja muito bem-vindo ao Cine Geek. E vamos aqui ver as bilheterias mundiais de 2025 e também as bilheterias do último final de semana lá nos Estados Unidos, as bilheterias domésticas, beleza? Vamos começar por, claro, as bilheterias domésticas, beleza nação? E a gente tem o filme Mickey 17, que tem 19 milhões, tá na primeiríssima colocação. E na segunda colocação nós temos Capitão América Admirável Mundo Novo, com uma queda de 45%, uma queda até relativamente boa. Mas pelo que o filme vem trazendo, é péssimo. Fez apenas 8 milhões e 300 mil dólares lá nos Estados Unidos. É muito péssimo. E na terceira colocação, Último Suspiro, o filme fez 4 milhões, uma queda de 47%, também uma queda acentuada. Na quarta colocação, O Macaco, que fez 3 milhões, uma queda de 39%, que já é uma queda bem menor. Na quinta colocação, Pegant no Peru, lá ele, que fez 3 milhões e 700 mil, uma queda de 18%. E na sexta colocação nós temos Homem-Cão, que fez mais 3 milhões, com uma queda de 20%. Homem-Cão que tá ainda fazendo boas bilheterias, né? E na sétima colocação, Anora, que fez 1 milhão e 800 mil. Esse sim teve uma subida, né, por 573%. Mas esse filme, eu acredito que ele teve uma boa subida, muito porque ele estava no Oscar, né? Esse filme estava no Oscar. Se eu não me engano, foi o filme mais premiado do Oscar, né? Foi Anora, se eu não me engano. Acho que muito por causa do Oscar, esse filme do nada, que saiu da 22ª colocação no final de semana passado, passou para a 7ª colocação. A galera viu que o filme estava indo no cinema e provavelmente falou, vamos conferir o filme que estava no Oscar. Tá no cinema, bora lá ver. Eu acredito que foi muito por isso. Para fechar o nosso top 10, nós temos na 8ª colocação Mufasa, o Rei Leão, ainda vivo nos cinemas. Fez mais 1 milhão e 600 mil, com uma queda de 16%. A gente vai chegar no Mufasa ainda, vamos ver quanto o Mufasa tem ao total de bilheteria. E na 9ª colocação temos Infratores de Regras e na 10ª Terras Perdidas, dois filmes novos que acabaram de chegar no nosso top 10, beleza? Agora vamos pegar como é que tá a bilheteria mundial de 2025. Mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar quanto que foi que Mufasa conseguiu fazer no total de sua bilheteria, já que Mufasa é um dos pouquíssimos filmes de 2024 que ainda está no cinema. Mufasa hoje tem uma bilheteria total de 712 milhões. Tá na 7ª colocação nas bilheterias mundiais de 2024. Ele tá atrás de Duna, que tem 714. Então, muito provavelmente, eu acho que Mufasa, com mais um final de semana, consegue ultrapassar Duna. Eu acredito que sim. Porque aqui, se a gente colocar nos entreajeitos, são apenas 2 milhões. E como ele fez quase 2 milhões, eu acho que ele dá para passar. Na próxima semana ele consegue passar. Eu acredito que sim. E na 5ª colocação temos o Wicked, que tem 733. Aqui eu acho que já não dá mais para Mufasa. 733 já tá uma bilheteria bem distante do que tá Mufasa. Então ele, na minha visão, não passa de um Wicked. Mas de Duna eu acredito que ele consegue passar. Isso que eu mesmo disse que ele iria passar de Duna. Quem acompanha aqui o canal, quem acompanha a central da bilheteria aqui no nosso programa, sabe que eu falei que ele iria passar de Duna, né? Eu falei que ele tinha chance de passar de Duna. De Wicked eu achava que não, que o Wicked tava ainda concorrendo com ele no cinema. Beleza? Agora bora pegar as bilheterias mundiais de 2025, que tem como primeiro colocado Capitão América Admirável Mundo Novo, Capitão Sem Soro, que fez 371 milhões. Esse filme aqui eu cravei que ele ia ficar entre 420 e 430. Mas eu tô tendo dúvidas. Já era pra esse filme tá beirando os 400, com uns 390, uns 395. Mas como esse filme ainda nem chegou nessa parte, eu acredito que talvez eu vou errar a bilheteria do Capitão América. E se isso confirmar, vai ser flop. Vai ser flop. Porque esse filme aqui precisava fazer no mínimo 450 pra falar, ó, tô pago. Não dei prejuízo. 370 é prejuízo. Óbvio, ele ainda tem finais de semana pela frente. Mas como eu mesmo disse, vai vir novos filmes. Então muito provavelmente esse filme vai começar a cair muitos nas salas de cinema. Na segunda colocação nós temos Homem-Cão, que ainda está no cinema, como a gente viu, que tem 119 milhões. Na terceira colocação, Bridget Jones, Louca pelo Garoto, que fez 103 milhões.
Na quarta colocação, Covil de Ladrões, Pantera, que tem um total de 56 milhões. Aqui nós temos uma discrepância muito grande, né? Como a gente viu, eu só tinha 2 filmes que tinha passado do terceiro dígito, né? Que atingiu a bilheteria acima de 100 milhões, que era Capitão América e Homem-Cão. Agora nós temos o Bridget Jones, né? Como a gente sabe, tá no início de 2025. Os grandes filmes, os grandes blockbusters, normalmente chegam depois de maio. Que o que acontece? Entre maio, junho e julho, nós temos muita gente aí lançando filme. Primeiro, porque é uma época do ano onde a galera, principalmente lá nos Estados Unidos, a criançada tá mais de férias, tem as férias de verão, tem as férias de inverno em outros lugares do mundo. E aí acabam que muita gente tá de férias e eles aproveitam para fazer esses grandes lançamentos, especialmente nessas épocas. Então por isso que você pode ver que no período entre maio e agosto, vou botar o agosto um pouquinho mais acima, entre maio e agosto, nós temos muitos lançamentos de grandes filmes, de grandes franquias. Principalmente vai ter Warner lançando filme, vai ter a DC lançando filme, vai ter o filme do Superman, a gente vai ter a Marvel lançando filme aí, vai ter o Quarteto Fantástico no meio desse fuzuê todo, e vai ter outros filmes ali nesse meio também, de grandes nomes, que agora não me vem à mente, mas vai ter outros filmes também. Então a gente vai ter principalmente as grandes empresas lançando seus principais produtos nessa época do ano. Então por isso que agora as bilheterias mundiais estão fraquíssimas. Mas bora continuar. Na quinta colocação, Um Daqueles Dias, com 48 milhões. Sexto colocado, O Macaco, com 45 milhões. Esse filme aqui eu acredito que ele fez uma boa bilheteria, porque é um filme de terror. E filme de terror a gente sabe que se faz com mixaria. Mickey 17, que foi lançado nesse último final de semana, teve uma bilheteria de 43 milhões. Uma boa bilheteria, diga-se de passagem. Oitavo colocado, Risco de Voo, 43 milhões. Nono colocado, O Mágico da Cidade das Esmeraldas, com 38 milhões. E décimo colocado, O Meu Caro Companheiro, com 34 milhões. Que ainda tá no top 10, por incrível que pareça, né? Agora, um dado um pouco curioso, que muita gente não sabe como funcionam as bilheterias mundiais. E as bilheterias mundiais funcionam da seguinte maneira, para saber se deu lucro ou não. A gente pega o orçamento do filme, nação, e neste orçamento do filme, por exemplo, um filme que custou 200 milhões de dólares para fazer o filme. A gente calcula que ele tem que fazer o dobro. Por que o dobro? Por quê? Porque vai muita grana investida na divulgação do filme, no marketing. E essa grana não tá nessa grana de orçamento para fazer o filme. E a grana do marketing a gente calcula que é basicamente o dobro do que custou o produto, que custou o filme. Então se o filme custou 200 milhões para ser produzido, normalmente é gasto mais 200 milhões para ele ser divulgado, para ter marketing sobre esse filme, né? Teaser, trailers passando na televisão, em propagandas, posters em vários lugares, então normalmente se gasta o dobro. Então como a gente tem o que? 200 milhões do orçamento, mais 200 milhões de marketing, vai para 400 milhões para esse filme ficar no 0 a 0. Mas você acha que acabou por aí? Não. A gente, na realidade, é um pouquinho menos o marketing, né? Sei lá, uns 70% do valor principal. Só que nessa margem aí, a gente tem que colocar o seguinte, nesta margem de erro, tem a economia do cinema, né? Porque, pô, o cinema não vai, toda a grana que é arrecadada de bilheteria não vai, por exemplo, para Warner que fez o filme, não vai para Disney que fez o filme. Metade dessa grana fica no cinema, porque o cinema tem que ganhar a sua comissão, né? Então por isso que a gente calcula que é mais ou menos o quê? 400 milhões num filme de 200, que é o quê? 200 milhões de orçamento, 200 milhões dividido entre marketing e a porcentagem dos cinemas. E aí beleza, a gente coloca mais uma margem de 20 a 30 milhões, do quê? Porque o filme, quando ele é mundial, a bilheteria que ele faz fora dos Estados Unidos, essa bilheteria, esse dinheiro, quando ele vai voltar para os Estados Unidos, que a maioria das empresas são de lá, né, de Hollywood, quando essa grana volta, eles têm que converter para dólar. Nisso que eles convertem para dólar, é o câmbio, eles perdem dinheiro, porque eles têm que pagar a taxa de corretagem, né, a taxa de câmbio, estão trocando a moeda daquele valor. Isso que eles perdem essa grana, a gente coloca a margem de 20 a 30 milhões a mais, muito por isso. Então o que acontece? O filme que custa 200 milhões, ele tem que fazer a base de 420, 430 milhões para ficar no 0 a 0. E o que acontece? Quando o filme ele tem uma bilheteria muito alta, só que a maior parte dessa bilheteria é dentro dos Estados Unidos, essa margem pode cair um pouquinho, porque ele não fez muita bilheteria fora para trocar. Agora quando é o contrário, o filme se lasca. E aqui é o caso do Capitão América Mirável Mundo Novo, que 52% de sua bilheteria foi fora dos Estados Unidos. Então ele tem que fazer uma margem, que eu falei, de 420, 430,
né? Que foi a margem que eu mais ou menos estipulei que o filme ia fazer, era para ele ficar no 0 a 0. Isso se o filme tivesse a maior parte de sua bilheteria dentro dos Estados Unidos, que não é o caso. O filme, a maior parte de sua bilheteria, mais da metade, foi fora. Então esse filme tem que fazer uma faixa etária de uns 470, 480 para ficar no 0 a 0. Porque provavelmente esse filme custou 200 milhões de dólares, um pouquinho mais, 210, 220. Então o filme praticamente não vai se pagar, nação, não vai se pagar. E é triste ver isso, né? Muito triste. Mas fazer o quê? Mas desde mais, é isso. Fico com vocês no próximo Central da Bilheteria, na próxima segunda. Esse vídeo saiu na terça, né? Eu sei que saiu mais atrasado, mas peço desculpas a vocês que a gente tá tendo um final de semana bem corrido, beleza? Desde já agradeço e muito obrigado. Valeu!